Capítulo 4. Os cachorros receberam Meredith como se ela tivesse ficado longe por uma década. Ela fez carinho atrás das orelhas deles sem nenhum entusiasmo real e entrou em casa acendendo as luzes. Ao passar pela cozinha, caminho da sala, "Jeff?" chamou ela. O silêncio foi quem respondeu. Diante disso, ela fez exatamente o que não queria fazer. Preparou um copo de rum com coca diet, exagerando no rum, e foi para a varanda. Ali sentou-se no banco branco e olhou para o vale iluminado pela lua. Nessa luz, o pomar parecia quase sinistro. Todos aqueles galhos nus e retorcidos, erguendo-se da camada de neve suja. Estendendo a mão para a esquerda, pegou o velho cobertor de lã de seu lugar na cesta e se enrolou nele. Não sabia como sobreviver a essa tristeza, como aceitar o que estava para acontecer. Sem o pai, Meredith temia tornar-se como uma daquelas macieiras dormentes, nua, vulnerável, exposta. Queria acreditar que não seria deixada sozinha com sua dor. Mas quem estaria ali para lhe dar apoio? Nina? Jeff? Suas filhas? Mamãe? Aquela era a maior piada de todas. Mamãe nunca a apoiara. Agora seriam apenas elas duas, ligadas pelo fio fino do amor, de um homem morto e praticamente mais nada. Atrás dela, a porta rangeu ao abrir. Mary? O que você está fazendo aqui? Está congelando, eu estava esperando você. Eu preciso ficar sozinha. Ela percebeu que o magoou e desejou desfazer aquilo, retirar o que disse, mas o esforço estava além de suas capacidades. Eu não queria dizer isso. Queria sim. Ela levantou tão depressa que o cobertor escorregou de seus ombros e caiu, amassado no banco. Forçando um sorriso, passou por ele e foi para dentro. Na sala, sentou-se em uma das poltronas, perto da lareira, sentindo gratidão por ele ter acendido o fogo. Subitamente sentia que estava congelando. Os dedos apertaram o corpo e ela tomou um grande gole da bebida. Não foi senão quando ele se aproximou por trás e olhou para baixo que ela percebeu que deveria ter se sentado no sofá, onde haveria espaço para ele ao seu lado. Jeff preparou uma bebida e sentou-se em outra poltrona. Parecia cansado e também desapontado. Pensei que você quisesse falar sobre isso, ele disse calmamente. Deus, não. Como posso ajudar? Ele está morrendo, Jeff. Pronto, eu disse. Estamos falando. Me sinto muito melhor agora. Mas que droga, Mary! Ela olhou para ele, sabendo que estava bancando a idiota. E também sendo injusta, mas não poderia se obrigar a parar. Só queria ficar sozinha, rastejar para um lugar escuro, onde pudesse fingir que aquilo não estava acontecendo. Seu coração estava sendo partido. Por que ele não via isso? E por que pensava que podia de alguma forma juntar os pedaços? O que você quer de mim, Jeff? Eu não sei como lidar com isso. Ele se aproximou dela, fez com que se levantasse. O gelo bateu dentro do copo dela. Meredith estava tremendo. Por que não tinha percebido? E ele tirou a bebida de sua mão, colocando o copo na mesinha do lado. Falei com Ivan hoje, eu sei. Ele está preocupado. Claro que ele está preocupado, ele está... Ela não conseguiu dizer de novo, morrendo. Jeff disse, suavemente. Mas não é isso que o está incomodando. Ele está preocupado com você e com Nina, e sua mãe e eu. Está com medo que a família se desmonte sem ele. Isso é ridículo, ela disse, mas a suavidade em sua voz atraiu.
É mesmo? Com o contato dos lábios dele nos seus, ela lembrou como o amara no passado e quanto desejava amá-lo agora. Queria colocar os braços ao redor dele, abraçá-lo com força, mas estava com tanto frio, entorpecida. Ele a abraçou como não fazia há anos, como se fosse se desfazer em pedaços. Sem que ela o soltasse, beijou a orelha dela sussurrando: "Me abrace." Ela quase cedeu ali mesmo, quase desmontou. Tentou erguer os braços, mas não conseguiu. Jeff recuou, soltando-a. Olhou para ela por um longo tempo, tão longo, que ela imaginou o que ele estaria vendo. Por um momento ele pareceu estar a ponto de dizer alguma coisa, mas, no fim, apenas se afastou dali. O que havia para dizer, afinal? O pai dela estava morrendo, não podia mudar isso. Palavras eram como moedinhas, caíam nos cantos e rachaduras, não valia a pena recuperá-las. Nina passara muito tempo com gente ferida ou morrendo, testemunhando, revelando a dor universal através do sofrimento individual. Era boa nisso. Conseguia, ao mesmo tempo, estar ali no momento e ficar distante o suficiente para fazer o registro. Por mais terrível que tivesse sido estar ao lado de camas de hospital improvisadas, observando gente com ferimentos catastróficos, tudo o que viera antes empalidecia em comparação a este momento, quando ela mesma estava sofrendo. Nesse dia, quando seu pai veio para a casa do hospital, ela não podia se distanciar. Não podia colocar sua tristeza em uma caixinha e trancá-la em algum lugar. Estava parada no quarto dos pais, junto da grande janela que dava para o jardim de inverno e o pomar além. Lá fora, o céu era de um forte azul cerúleo, sem nuvens. Um sol pálido de inverno brilhava no alto, seu bafo quente derretendo a camada superior da neve que amarelava. A água pingava dos beirais, sem dúvida perfurando a neve ao longo da beirada da varanda lá embaixo. Ela ergueu a câmera e focalizou Meredith, que estava cuidando do pai, tentando sorrir. Nina capturou a fragilidade no rosto da irmã, a tristeza em seus olhos. Em seguida focalizou a mãe parada junto da cama, parecendo uma rainha como Lauren Bacall, tão fria quanto Barbara Stanwyck. De seu lugar na cama grande, com travesseiros absolutamente brancos e cobertores empilhados ao redor, papai parecia magro e velho e desvanecente. Ele piscou lentamente, as pálpebras cheias de pintas caindo como bandeiras, indo até o meio do mastro e então subindo outra vez. Através do visor, Nina viu os olhos castanhos remelentos dele se focalizarem nela. O choque daquilo do olhar direto a surpreendeu. "Nada de câmeras", ele disse. Sua voz soou fraca e cansada. Não era de jeito nenhum a voz dele. E de alguma forma aquela perda do som verdadeiro dele foi pior que todo o resto. Ela sabia por que ele havia dito isso. Ele a conhecia, sabia porque a câmera era importante para ela agora. Nina baixou a máquina fotográfica lentamente, subitamente sentindo-se nua, vulnerável. Sem a fina camada de uma lente de vidro, ela estava aqui em vez de ali, olhando para o pai, que estava morrendo. Ela se aproximou da cama, parando junto de Meredith. Mamãe estava do outro lado. As três se encontravam bem próximas. "Eu volto já", disse mamãe. Papai assentiu para ela. O olhar que passou entre os dois foi algo tão íntimo que Nina se sentiu quase como uma intrusa. Assim que mamãe saiu, papai olhou para Meredith. "Sei que você está com medo", ele disse calmamente.
Não precisamos falar sobre isso, Meredith disse. A menos que você queira falar sobre isso, disse Nina, segurando a mão dele. Você deve estar com medo, pai, de morrer. Ah, pelo amor de Deus, exclamou Meredith, afastando-se da cama. Nina não queria explicar para a irmã, não agora, mas vinha convivendo com a morte fazia anos. Sabia que havia passagens tranquilas e outras raivosas, desesperadas. Por mais difícil que fosse para ela contemplar a morte dele, queria ajudá-lo. Afastou o cabelo branco da testa, cheia de manchas da idade, lembrando subitamente como ele fora quando mais jovem, quando o rosto vivia bronzeado por causa do trabalho no pomar, tudo menos a testa, que ficava sempre pálida por causa dos chapéus que ele usava. Sua mãe, ele disse, falando com um esforço evidente, ela não vai aguentar sem mim. Eu cuido dela, pai, prometo, disse Meredith com a voz instável. Você sabe disso. Ela não pode fazer isso novamente, disse o pai. Ele fechou os olhos e emitiu um suspiro de cansaço. A respiração ficou mais pesada. Não pode fazer o quê de novo? Nina repetiu. Quem é você? Barbara Waters? Nota da tradutora, apresentadora de programa jornalístico na televisão americana. Quem é você? Barbara Waters? Interrompeu Meredith. Pare com isso, deixe-o dormir. Mas ele disse... Ele nos disse para cuidar de mamãe, como se precisasse pedir. Meredith se ocupou ajeitando as cobertas e travesseiros. Parecia uma daquelas enfermeiras supercompetentes. Nina compreendia. Meredith estava com tanto medo que precisava se manter ocupada. Em seguida, ela sabia, a irmã correria dali. Fique, Nina disse, precisamos conversar. Eu não posso, disse Meredith. O trabalho não para só porque eu quero, volto em 1 hora. E então ela saiu. Nina pegou a câmera por instinto e começou a tirar fotos. Não para mostrar para ninguém, só para si mesma. Ao olhar para ele, focalizando o rosto pálido, as lágrimas que vinha combatendo o transformaram em uma mancha cinza e branca, no meio daquela imensa cama de madeira com 4 postes. Ela queria dizer, eu amo você, paizinho. Mas as palavras tinham ganchos que não as deixavam sair. Em silêncio, ela saiu do quarto e fechou a porta. No corredor, passou pela mãe. E por uma fração de segundo, quando seus olhares cheios de dor se encontraram, Nina estendeu a mão. Mamãe se afastou da mão de Nina e entrou no quarto, fechando a porta ao entrar. Ali estava. Toda a infância dela repetida, em um corredor silencioso demais. E a pior parte era que Nina sabia que isso aconteceria. Sua mãe não era uma mulher que aceitasse compaixão. Meredith e Jeff encontraram as meninas na estação de trem naquela noite. Foi uma recepção sem alegrias, cheia de olhares tristes e palavras não ditas, muito diferente de como devia ser. Como está vovô? Gillian perguntou quando as portas do carro foram fechadas e estavam todos juntos em silêncio. Meredith quis mentir, mas era tarde demais para protegê-las. Não está bem, ela disse bem baixo. Mas ele vai ficar feliz em ver vocês. Os olhos de Maddie se encheram de lágrimas, claro que sim. A filha mais nova sempre fora emocional. Ninguém ria mais alto nem chorava mais do que Maddie. Podemos vê-lo esta noite? Claro, meu bem, ele está nos esperando e sua tia Nina também está aqui. Maddie sorriu com esta notícia, mas não foi o sorriso real dela, foi uma versão esfarrapada dele. Legal.
De alguma forma, com tudo aquilo, aquele legal desanimado foi o que mais atingiu Meredith. Nele estava a mudança que se aproximava, a tristeza que reconfiguraria toda a família. Mad e Gillian adoravam Nina. Geralmente tratavam-no como uma estrela do rock. Mas agora era apenas aquele legal desanimado e sussurrado. Talvez devêssemos consultar outro especialista, Gillian sugeriu. Sua voz soou suave e calma, e nela Meredith ouviu um eco da médica que um dia a filha seria. Calma e segura, assim era Gillian. Ele foi examinado por vários médicos muito bons, Jeff disse. Ele esperou um minuto, deixando as palavras assentarem. Então ligou o carro. Geralmente eles teriam conversado e rido, e contado histórias no caminho, e ao chegar em casa sentariam à mesa da cozinha para um jogo de copas ou na sala para assistir a um filme. Nesta noite, no entanto, a viagem foi silenciosa. As meninas tentaram iniciar conversas, contaram histórias sem graça sobre classes e regras das fraternidades e até sobre o tempo, mas suas palavras não conseguiram se erguer acima do clima sombrio que havia dentro do carro. Chegando à Belle Notte, entraram na casa e subiram a escada estreita até o segundo andar. No alto, Meredith virou-se para elas e quase as advertiu de que a aparência dele não estava boa. Mas isso era algo que uma mãe fazia com crianças pequenas. Em vez de fazer isso, ela abriu a porta com um aceno de cabeça e entrou na frente. Ei, papai, veja quem veio ver você. Nina estava sentada junto da lareira de costas para o laranja do fogo. Com a entrada deles, ela se levantou. Essas não podem ser minhas sobrinhas, disse ela, mas sua usual risada ribombante não se fez ouvir. Ela foi até as meninas, abraçou-as com força e em seguida abraçou o cunhado. Seu avô estava esperando por vocês duas, mamãe disse, levantando de seu lugar na cadeira de balanço, perto da janela. E eu também. Meredith imaginou-se foi a única a perceber a mudança na voz da mãe, quando falou com as meninas. Tinha sido sempre assim. Mamãe era tão calorosa com as netas quanto era fria com as filhas. Durante anos isso magoara Meredith, essa óbvia preferência por Gillian e Mad. Mas no fim ela sentia-se grata que a mãe fizesse as meninas se sentirem queridas. As duas se revezaram abraçando a avó e depois voltaram-se para a grande cama com 4 postes. Nela, papai encontrava-se imóvel, o rosto imensamente pálido, o sorriso instável. Minhas netas, ele disse baixinho. Meredith pôde ver como elas foram afetadas pela visão do avô. Durante toda a vida delas, ele tinha sido como uma das macieiras da propriedade, forte e confiável. Gillian foi a primeira a se curvar e beijá-lo. Oi, vovô. Os olhos de Mad estavam cheios de lágrimas. Ela procurou a mão da irmã e a segurou. Quando abriu a boca para falar, não saiu som algum. Papai ergueu a mão trêmula, cheia de manchas, e acariciou o rosto dela. Não precisa chorar, princesa. Mad enxugou os olhos e assentiu. Papai tentou se sentar. Meredith foi até ele para ajudá-lo. Em seguida ajeitou as cobertas e travesseiros. Tossindo muito, ele disse: Estamos todos aqui. Então ele olhou para a mamãe. Está na hora, Anya. Não, disse mamãe em tom forte. Você prometeu, ele disse. Meredith sentiu algo girando no quarto, como se fosse fumaça. Olhou para Nina, que assentiu. Ela também sentia. Agora?
disse papai com uma dureza que Meredith nunca havia ouvido antes. Mamãe cedeu diante da ordem, deixando-se cair na cadeira de balanço. Meredith mal teve tempo de processar a chocante capitulação quando o pai voltou a falar. Sua mãe concordou em nos contar um dos contos de fadas dela. Depois de todos esses anos, como costumava fazer, ele olhou para a mamãe. Seu sorriso foi tão amoroso que vê-lo partiu o coração de Meredith. A camponesa e o príncipe, eu acho. Esse sempre foi meu favorito. Não, disse Meredith. Ou talvez só tenha pensado. Ela deu um passo, afastando-se da cama. Nina cruzou o quarto e sentou-se no chão perto da mãe, como costumava fazer anos atrás. Como as duas costumavam fazer. Aqui, Mad, Nina disse, indicando o chão. Sente ao meu lado. Jeff foi o próximo a se mover. Escolheu a grande poltrona, perto da lareira, e Gillian se aconchegou junto dele. Apenas Meredith ainda continuava em pé e não conseguia fazer as pernas funcionarem. Por décadas havia dito para si mesma que os contos de fadas da mãe não significavam nada. Agora ela tinha que admitir que era mentira. Adorava ouvir aquelas histórias e, quando as ouvia, ela acidentalmente amava a mãe. Esse era o verdadeiro motivo por que Meredith deixara de ouvir, doía demais. Sente-se, Mary Doodle, disse papai com gentileza. E ouvindo o apelido, ela sentiu a resistência se esvair. Com passos duros, cruzou o quarto e sentou-se no tapete oriental, tão distante da mãe quanto possível. Na cadeira de balanço, mamãe mantinha-se muito ereta, as mãos nodosas juntas no colo. O nome dela é Vera. E ela é uma pobre camponesa, uma ninguém. Não que ela saiba disso, é claro. Ninguém tão jovem pode saber de algo assim. Ela tem 15 anos e vive no Reino das Neves. Uma terra encantada que agora está apodrecendo por dentro. O mal chegou ao reino. Ele é um cavaleiro negro e raivoso que quer destruir tudo. Meredith sentiu um arrepio percorrer o corpo. Lembrou-se subitamente de como havia sido. Mamãe ia de noite até o quarto delas e contava as histórias de corações de pedra e árvores congeladas e garças que engoliram a luz das estrelas, sempre no escuro. Sua voz era mágica naquela época, assim como agora. Ela as reunia durante algum tempo, mas pela manhã esses laços haviam desaparecido. Elas nunca mencionavam as histórias. Ele se move como um vírus, esse cavaleiro. Quando os habitantes da aldeia começam a ver a verdade, já é tarde demais. A infecção já está ali. A neve do inverno, com uma cor negra e púrpura horrível, as poças nas ruas de onde saem tentáculos que pegam viajantes desavisados e os arrastava na sujeira, árvores brigando entre si e deixando de dar frutos. Os honestos aldeões não podem fazer nada para deter esse mal. Eles amam o reino e são o tipo de gente que mantém a cabeça abaixada para evitar perigos. Vera não entende isso. Como poderia, na idade dela? Ela sabe apenas que o reino das neves é parte dela, como a sola de seus pés ou a palma das mãos. Nessa noite, por algum motivo que não consegue determinar, ela acorda à meia-noite e sai da cama, silenciosamente para não acordar a irmã, e vai até a janela do quarto,
abrindo-a completamente. Dali, pode ver todo o caminho até a ponte. Em junho, quando o ar cheira a flores e a noite é tão curta quanto o bater das asas de uma borboleta, ela não pode evitar imaginar seu próprio futuro brilhante. E esse é o período de noites brancas, quando o céu está mais escuro do que nunca, de um azul real pontilhado por estrelas. Nesses meses as ruas nunca estão quietas. A todas as horas, aldeões reúnem-se nas ruas, amantes atravessam a ponte. Cortesões deixam os cafés bem tarde, bêbados de hidromel e luz do sol. Mas, enquanto inspira a noite de verão, ela escuta os pais brigando na sala. Vera sabe que não deve escutar, mas não consegue evitar. Ela vai na ponta dos pés até a porta, abrindo-a só um pouquinho. A mãe está junto do fogo, retorcendo as mãos, enquanto olha para a papa. Você não pode continuar fazendo essas coisas, Petra. É perigoso demais. O poder do Cavaleiro Negro está crescendo a cada noite. Escutamos falar dos aldeões que foram transformados em fumaça. Você não pode me pedir para fazer isso. Eu peço sim. Escreva o que o Cavaleiro Negro pede para você escrever. São apenas palavras. Apenas palavras? Pétia, diz a mãe, agora chorando, e isso assusta Vera. Ela nunca tinha visto a mãe chorar. Estou com medo por você. E então, ainda mais suavemente, estou com medo de você. Ele a toma nos braços. Eu tomo cuidado sempre. Vera fecha a porta, confusa com o que ouviu. Ela não compreende parte daquilo, ou talvez nenhuma parte daquilo, mas sabe que sua forte mãe está com medo e que se trata de algo que ela nunca viu antes. Mas papá nunca deixaria algo ruim acontecer com eles. No dia seguinte, ela quer perguntar para a mãe sobre a discussão, mas, quando acorda, o sol está brilhando e ela esquece tudo. Em vez disso, corre para fora. Seu amado reino está florescendo, assim como ela. Como poderia haver algo de ruim enquanto o sol brilha? Ela está tão feliz que mesmo levar a irmãzinha até o parque não a incomoda. Vera, veja, olhe! Olga, com 12 anos, a chama, realizando uma série de estrelas. Bom, diz Vera para a irmã, mas de fato ela mal olhou. Ela se recosta no banco e inclina o queixo para cima para o sol, fechando os olhos. Depois de um inverno longo e frio, aquele calor no rosto é maravilhoso. 2 rosas eu lhe trago. Vera abre os olhos lentamente e se vê fitando o rapaz mais lindo que jamais vira, o príncipe Alexander. Todas as garotas reconhecem seu rosto. As roupas dele são feitas com perfeição e decoradas com fios de ouro. Atrás dele está uma reluzente carruagem branca, puxada por 4 cavalos brancos, e em sua mão 2 rosas. Ela responde com a linha seguinte do poema, grata porque o pai a fez ler tanto. Você é jovem demais para conhecer poesia, ele diz, e ela pode ver que está impressionado. Quem é você? Ela se endireita, ainda sentada, esperando que ele note seus novos seios. Verônica,
Eu não sou tão jovem assim. Mesmo? Posso apostar que seu pai não a deixaria andar comigo. Não preciso da permissão de ninguém para sair, Sua Alteza. Ela mente, sentindo o rosto ficar vermelho. Ele ri, e o som parece com música. Bem, então, Verônica, vou vê-la esta noite às 11 horas. Onde posso encontrá-la? 11 horas. Ela deveria estar na cama a esta hora. Mas não pôde dizer isso. Talvez possa fingir que está doente e colocar cobertores em seu lugar na cama e sair pela janela. E precisará de algum tipo de magia para conseguir um vestido digno de um príncipe. Certamente ele não quererá andar com uma camponesa pobre em um vestido velho. Talvez ela possa se esgueirar até o pântano Alaqui, onde as bruxas vendem amor pelo preço de um dedo. Com isso, seu olhar cai sobre a irmã, que notou o príncipe e está caminhando na direção deles. Na ponte encantada, ela diz. Acho que você vai me deixar lá, sozinho. Olga se aproxima chamando o nome dela. Não, honestamente não vou. Ela olha para Olga, descontente com a aproximação da irmã. Eu não vou. Vá agora, príncipe Alexander, eu o verei então. Pode me chamar de Sasha, ele diz. E sem mais, ela se apaixona por esse homem, jovem, sorridente que é, completamente inadequado para ela, acima de seu nível, e também perigoso para sua família. Ela olha para as mãos esguias e pálidas, vendo os calos de lavar roupas nas pedras abrasivas e imagina que dedo perderia por amor e de quantos outros precisaria para fazer o príncipe amá-la também. Mas estas são perguntas que não têm resposta e não importam. Não para Vera, pois o amor já começou. Ela e o belo príncipe fogem juntos e se casam e vivem felizes para sempre. Mamãe levantou-se. E fim. Ania, papai disse com aspereza, nós combinamos. Chega. Mamãe sorriu brevemente para as netas e saiu do quarto. Honestamente, Meredith ficou aliviada. Contra sua vontade, o conto de fadas a seduzira novamente. Vamos, meninas, seu avô precisa descansar. Não fuja correndo, o pai disse para ela. Fugir? São quase 10 horas, pai. As meninas viajaram o dia todo. Estão exaustas. Voltamos amanhã cedo. Ela foi até a cama, curvou-se e beijou o rosto com a barba crescendo. Durma um pouco, está bem? Ele tocou o rosto dela, deixando a palma ali enquanto a fitava. Você escutou? Claro. Você precisa escutá-la. Ela é sua mãe. Ela queria dizer que não tinha tempo para contos de fadas e que escutar uma mulher que mal falava não era fácil. Mas, em vez disso, ela sorriu. Está bem, pai, amo você. Ele retirou a mão lentamente. Eu também amo você, Mary Doodle. Os contos de fadas sempre estiveram entre as melhores lembranças da infância de Nina. E apesar de não ter ouvido nenhum em décadas, ainda se lembrava bem deles. Mas por que o pai as trouxera de volta agora? Certamente ele sabia que aquilo terminaria mal. Meredith e mamãe não conseguiriam deixar o quarto depressa o bastante. Ela foi até ele. Estavam sozinhos agora. Atrás dela o fogo crepitava e uma faixa caiu, desfazendo-se em pedaços de carvão alaranjado. Eu adoro o som da voz dela, disse ele.
E Nina compreendeu subitamente. O pai usara a única forma de fazer a mãe falar. Você queria que estivéssemos todos juntos. O pai suspirou. Era um som fino como papel, e depois ele pareceu ficar ainda mais pálido. Você sabe o que um homem pensa em um momento como agora? Ela segurou a mão dele. O quê? Erros. Você não cometeu muitos. Ela tentou falar com vocês, até aquela maldita peça. Eu não devia ter deixado que ela se escondesse. É que ela sofreu tanto e eu a amo tanto. Nina se curvou e beijou a testa dele. Isso não importa, papai, não se preocupe. Ele segurou a mão dela e fitou os olhos marejados da filha. Importa, sim, disse ele, os lábios tremendo, a voz tão fraca que ela mal conseguia ouvir. Ela precisa de vocês e vocês precisam dela. Prometa. Prometer o quê? Depois que eu me for, conheça sua mãe. Como? Ambos sabiam que não havia forma de se aproximar da mãe dela. Eu tentei. Ela não fala conosco, você sabe disso. Faça contar a história da camponesa e do príncipe. Ao dizer isso, ele fechou os olhos novamente e sua respiração ficou ainda mais pesada. Mas a história inteira. Sei o que você está pensando, papai. As histórias dela nos reuniam. Durante algum tempo eu até pensei, mas eu estava errada, ela não. Apenas tente, está bem? Você nunca ouviu a história toda. Mas prometa. Ela tocou o rosto dele, sentindo as pontinhas da barba por fazer e a trilha úmida das lágrimas dele. Ela pôde ver que o pai estava quase dormindo. Aquela tarde e talvez essa conversa tinham custado muito para ele e o faziam adormecer novamente. Ele sempre quisera que as filhas e a esposa se amassem. Queria tanto que estava tentando acreditar que uma boa sessão de histórias faria isso acontecer. Está bem, pai. Amo você. Ele sussurrou com a voz empastada. Apenas a familiaridade das palavras as tornou discerníveis. Eu também amo você. Curvando-se, ela beijou a testa dele novamente e puxou as cobertas até o queixo. Desligando a luz de cabeceira, passou a câmera pelo pescoço e saiu. Respirando fundo para se recuperar, ela desceu. Na cozinha, encontrou a mãe parada diante do balcão, cortando beterrabas e cebolas amarelas. Uma panela imensa de Bosch fumegava no fogão. Claro, em momentos problemáticos, Meredith se ocupava, Nina tirava fotos e mamãe cozinhava. A única coisa que as mulheres Whitson nunca faziam era conversar. Ei, disse Nina apoiando-se no batente da porta. A mãe virou-se lentamente. O cabelo branco estava puxado para trás em um coque de bailarina na nuca. Contra a palidez da pele, aqueles olhos de um azul ártico pareciam agudos de uma forma impossível em uma mulher da idade dela. Ainda assim havia algo de frágil nela que Nina não se lembrava de ter visto antes, e aquela nova fragilidade a tornava ousada. Eu sempre adorei suas histórias, ela disse. Mamãe limpou as mãos no avental. Contos de fadas são para crianças. Papai as adora. Uma vez ele me disse que você contava uma história para ele toda véspera de Natal. Talvez você possa me contar uma amanhã.
Eu adoraria ouvir o resto da história da camponesa e do príncipe. Ele está morrendo, disse mamãe. Está um pouco tarde para contos de fadas, eu diria. Nina soube, então. Sua promessa não poderia ser realizada, não importava quanto tentasse. Não havia como conhecer a mãe. Nunca houvera como.